Boa tarde, a Castelo Branco TV veio hoje até aqui ao Castelo da cidade de Castelo Branco, onde viemos falar com Paulo Moura Dias, o candidato do PSD. Engenheiro, sabendo de todo o trabalho que já foi desenvolvido em Castelo Branco e no próprio concelho, quais são os seus planos para melhorar ainda mais a vida dos albicastrenses? Bem, eu acho que o ponto principal que este concelho precisa e que trará com certeza mais valia à vida de todos os albicastrenses e albicastrenses, todos os cidadãos do concelho de Castelo Branco, é sem dúvida a aposta que nós pretendemos fazer no desenvolvimento económico para este concelho, na criação de riqueza e, obviamente, na consequente criação de emprego. Isso é o ponto número 1 que trará, sem dúvida, que será sem dúvida de uma enorme mais-valia para todos os habitantes do concelho de Castelo Branco. O concelho de Castelo Branco é um dos mais afetados com a elevada taxa de desemprego. Ainda há pouco referiu que tínhamos que trabalhar mais na criação de emprego. Na sua opinião, o que esteve esta situação e o que é que pretende fazer para combater a taxa de desemprego? Bem, nós sabemos que a situação não é exclusiva de Castelo Branco, é transversal ao país inteiro e não só. Não é só exclusivo de Portugal. Portanto, não há aqui no aumento uma situação de crise que existe em Castelo Branco, uma culpa exclusiva da autarquia de Castelo Branco. Não é esse o caso. Agora, o que eu acho que não tem sido feito é o papel que a autarquia deveria ter tido para contrapor em relação a esse aumento de desemprego. E isso é que tem levado a um aumento exponencial na taxa de desemprego que leva neste momento a que Castelo Branco seja algo que nunca aconteceu, o campeão em termos de taxa efetiva de desempregados no distrito de Castelo Branco. Enquanto outros concelhos têm procurado implantar medidas para contrariar esta situação de crise, de recessão, de fecho de empresas, em Castelo Branco não tem havido essas medidas e, naturalmente, o número de desempregados tem subido e neste momento atingimos, portanto, esse triste primeiro lugar sendo o campeão de taxa efetiva de desempregados no distrito de Castelo Branco. O que é que se tem que fazer? Naturalmente, passa pelo que eu disse na primeira questão que respondi, naturalmente passa pela criação de emprego. E esse é o motivo principal que nos move neste projeto. Falando na criação de emprego, o nosso concelho está cada vez mais envelhecido. Os nossos jovens têm fugido um pouco da nossa cidade à procura de novas oportunidades que a nossa cidade não lhes tem proposto, não lhes tem proporcionado. Porquê é que não haveríamos de apoiar mais os jovens a criarem o seu próprio posto de trabalho, já que se fala tanto no empreendedorismo? Ou então até mesmo apostar em novos projetos, em novas ideias que esses mesmos jovens têm tido e não têm tido o devido apoio, visto que até há projetos que estão já implementados e que têm tido alguma dificuldade em se manter. Eu concordo perfeitamente. Tudo o que tem a ver com criação de emprego, acho que cumpre à autarquia o apoio a essas iniciativas. Quando estamos a falar de empreendedorismo ou criação de emprego, eu acho que temos aqui que separar as coisas. Bem, em primeiro lugar, há efetivamente hoje em dia um projeto que a autarquia apoia indiretamente, visto que não é de projeto direto da autarquia, que é a criação do novo incubadora de empresas. Mas, atenção, a incubadora de empresas, e isto tem um mas, está a ser criada 20 metros afastada de outro espaço que foi criado também, e não só, mas também para o mesmo efeito, e que neste momento se encontra praticamente vazio. Portanto, em vez de se gastar os milhões que atualmente estão a ser gastos num edifício que está praticamente concluído e vai ser inaugurado dentro de pouco, por que não tentar encontrar uma parceria com o próprio Enercabo de maneira a investir, a dinamizar as atuais instalações do Enercabo, porque fazem esse papel têm lá as mesmas condições de um ninho de empresas, de incubadora de empresas, como se lhe queira chamar. Isto por um lado. Por outro lado, aquilo que tem diretamente a ver com a autarquia, quando estamos a falar com essas pequenas empresas que criam 1 a 2 postos de trabalho. Neste momento a autarquia de Castelo Branco tem um processo pesadíssimo, extraordinariamente burocrático, de licenciamento de novos espaços que permitam criar 1, 2 postos de trabalho. O que leva a que hoje em dia, quando se chega ao momento de abrir a loja, o espaço onde se pretende criar esses postos de trabalho, acontece muitas vezes haver ou desistência pelo caminho do projeto, ou então economicamente já se tornou quase inviável esse projeto devido
ao tempo que se gastou e ao dinheiro que já foi investido na criação para conseguir o licenciamento desses espaços. Portanto, e aí é um papel que caberia à autarquia simplificar efetivamente, se é que, demonstrando essa vontade de ajudar à criação de emprego, deveria simplificar os processos de licenciamento dos espaços que criam 1, 2, 3 postos de trabalho na cidade e que atualmente isso não é feito. Isso está ao dispor, são das tais medidas que são muito simples de executar e que estão ao dispor da autarquia. Outro dos problemas na nossa cidade foi a chegada das grandes superfícies comerciais. São muito boas, só que acabou um pouco com o nosso comércio tradicional. Não acha que deveríamos apoiar mais o nosso comércio, mais as empresas que nós já cá temos, em vez de nos preocuparmos tanto em trazer empresas de fora? Bem, aquilo que eu acabei de dizer vai precisamente nesse sentido, não é? Ao simplificar os processos do licenciamento, da abertura de novos espaços na cidade, naturalmente está-se a apoiar a atividade comercial no centro da cidade. Mas em relação a essas grandes superfícies, também isso é algo com que às vezes não é fácil lutar. E, portanto, não é que tragam sempre mais valias. Agora, temos é que aproveitar a vontade dessas grandes marcas que exploram esses espaços, grandes espaços comerciais, em investir nas cidades. Devemos aproveitá-lo e transformá-lo numa mais-valia. E o que aconteceu em Castelo Branco é que isso foi transformado numa menos-valia, nomeadamente com a péssima localização em que essas grandes superfícies, portanto, onde se colocaram. Portanto, essas grandes superfícies são barreiras à entrada da cidade. Por um lado, portanto, as pessoas que nos visitam param nos arredores da cidade, gastam lá o dinheiro, em empresas que, na maior parte dos casos, não têm nada a ver com a cidade, são multinacionais, não trazem absolutamente mais valia nenhuma para a cidade e, portanto, vão-se embora, não chegam a entrar dentro da cidade. Por outro lado, também, naturalmente, são um polo de atração para as pessoas que estão dentro da cidade, foram um polo de atração para muitas marcas, para muitas lojas que estavam no centro da cidade e que se retiraram para esses espaços comerciais. Portanto, o que haveria a fazer era, naturalmente, neste momento será, obviamente, não é fácil, mas na altura em que eles foram instaladas nos locais onde hoje estão, deviam ter sido repensadas e colocadas noutros locais, nomeadamente no centro da cidade. E estas coisas estão todas inventadas e em Portugal nós já temos bons exemplos, algumas cidades que aproveitaram essa vontade desses grandes espaços comerciais se instalarem e colocaram-os nos locais onde passaram a ser polos de atração para o centro da cidade. Em Castelo Branco foi feito exatamente o contrário. Com o aumento dos impostos e com a diminuição dos postos de trabalho, como é evidente, as pessoas estão a passar por muitas dificuldades e muitas famílias estão a chegar ao limiar da pobreza. O que pretende fazer para ajudar as famílias a conseguirem voltar a ter o estatuto de classe média? Que é uma coisa que se está a perder. Bem, em primeiro lugar, novamente, eu penso que aquela medida que hoje em dia agrada-nos ouvir praticamente todos os projetos que estão colocados para concorrer à Câmara Municipal, que se apresentaram para concorrer à presidência da Câmara Municipal, praticamente todas as pessoas falam exatamente dentro dos mesmos temas. Por um lado é bom, é sinal que toda a gente se convenceu que o caminho é esse e não há outro. Portanto, o desenvolvimento económico, a criação de riqueza, a consequente criação de emprego, obviamente, vai permitir a resolução de um conjunto de situações. Inclusivamente uma que naturalmente nos deve preocupar a todos, que tem a ver com questões sociais. Mas o simples facto, acho eu que as coisas não devem ser, no caso das questões sociais, não devem ser resolvidas através de medidas que sejam regra, mas sim através de medidas que devem ser a exceção. Portanto, a criação de emprego permite resolver um conjunto de situações. Naturalmente, se as pessoas, em vez de desempregadas, estiverem empregadas, tiverem outro tipo de dignidade, naturalmente se vão ter outro tipo de condições para fazer face, nomeadamente, aos impostos que todos nós somos sujeitos. No entanto, também sabemos que estas questões de criação de emprego, de criação de riqueza, não se resolvem numa semana, não se resolvem num mês, não se resolvem num ano. Portanto, é uma postura que é preciso, com que nós nos temos que colocar e, naturalmente, a seu tempo, essas situações vão sendo resolvidas. Portanto, o que nós pretendemos é tentar facilitar a vida às pessoas, tentar ajudar as pessoas numa primeira fase, num primeiro curto prazo e, naturalmente, através da devolução às pessoas de parte do IRS que a Câmara tem à sua disposição e
também nas mexidas dos valores do IMI, que é algo que as pessoas pensam que está tudo feito pela parte da autarquia, não está. Portanto, aquilo que foi feito foi mexer nas taxas, mas há outros mecanismos que permitem ainda abaixar o IMI e, naturalmente, isso são medidas, por exemplo, que pode permitir, num curto prazo, aliviar a pressão sobre as famílias. O programa Polis foi apresentado no ano 2000 com a intenção de revitalizar o Centro Cívico e Histórico de Castelo Branco. Acha que todas as obras efetuadas eram realmente necessárias? Haveria algo que você pessoalmente faria de maneira diferente? O que acha qual é a sua opinião em relação a estas obras todas? Em relação ao espírito do programa Polis, eu concordo com o espírito que está subjacente a um programa destes. Tem a ver com a reabilitação do centro da cidade, o reordenamento, e eu concordo com o espírito que está subjacente ao programa. Agora, eu penso que houve muitas opções que foram tomadas por Castelo Branco que não se coadunam com a cidade que nós temos. E neste momento o nosso centro da cidade é um exemplo disso. Portanto, temos um centro da cidade vazio, somos uma cidade extremamente quente, somos um centro da cidade despido, praticamente sem florestação, sem vegetação, sem água, com opções por materiais que são extraordinariamente duvidosos. Temos uma zona privilegiada, onde me habituei a ver durante muitos anos pessoas sentadas a observar o centro da cidade. Eu penso que hoje em dia ninguém se consegue sentar naquelas cadeiras de chapa. Isto é um pequeno exemplo das péssimas opções. Eu não sei se quem fez as opções só uma vez visitou sequer a cidade ou sabe onde é que a cidade ficava colocada. Portanto, há efetivamente um conjunto de opções que eu teria tomado de maneira diferente. De qualquer maneira, o espírito que está subjacente ao programa, eu estou de acordo com ele. Falemos agora na cultura e no desporto. Castelo Branco tem um Cineteatro Avenida que tem desenvolvido um excelente trabalho. Temos excelentes espaços de lazer. No entanto, acha que, na sua opinião, o que é que poderia ser feito ainda para dinamizar ainda mais estas duas vertentes? Se calhar ainda não foi tudo feito, temos museus que estão um pouco parados, não têm sido bem aproveitados. O que é que poderia ser feito? Olha, em relação à cultura e ao desporto, essas duas áreas são paradigmáticas do que tem sido a atuação da Câmara Municipal nestes últimos anos. Portanto, há investimento em infraestruturas. Obviamente, nós precisamos das infraestruturas. Portanto, é difícil praticar desporto, é difícil visitarmos um museu se o museu não existir. Portanto, obviamente, nós precisamos dessas infraestruturas. Isso não está em causa, apesar de alguns comentários que já foram públicos nos últimos tempos, que nós estamos contra as obras, obviamente que não. Agora, os problemas não se resolvem só com as obras. E a partir de certa altura as obras estão prontas e a partir de certa altura as infraestruturas já são suficientes. E o caminho não pode ser continuar a somar mais infraestruturas. E neste momento Castelo Branco já chegou a essa fase. O que estamos só neste momento é a somar mais infraestruturas, é continuar a colocar mais infraestruturas no terreno. E o que está na altura é de investir pelo lado das pessoas, no lado imaterial, potenciar, dinamizar as infraestruturas que já existem. E chegamos a um ponto de algo que não existe nesta autarquia, que é planeamento. Portanto, nós temos os museus, nós temos os espaços culturais, continuamos a duplicar alguns espaços, como está a acontecer neste momento. Temos um novo espaço que ficará pronto dentro em breve, construído 10 metros ao lado de outro que nem sequer está otimizado, que tem uma excelente sala de espetáculos que antes, normalmente com as festas das escolas, não propriamente com espetáculos culturais, independentemente do esforço realmente da equipa que neste momento gera a Divisão de Cultura da Câmara Municipal, mas depois temos a situação, como eu referi, do planeamento. Um exemplo paradigmático aconteceu na sexta-feira passada, em Castelo Branco, em que tínhamos 4 eventos em simultâneo na cidade. 4 eventos em simultâneo na cidade. Isto revela completamente falta de planeamento, revela que as entidades andam voltadas de costas umas para as outras, não coordenam as coisas. Isto é despesa de dinheiro, alguns dos espetáculos com caráter de qualidade duvidosa. E a mesma coisa acontece na área desportiva. Nós construímos infraestruturas, não há um planeamento para a área da formação. Parece que ninguém percebeu que a aposta no desporto é das melhores propagandas que pode haver para uma região. Não há preço que pague uma transmissão nas horas chamadas de prime time, nos principais canais
da televisão portuguesa. E hoje em dia temos mais de meia dúzia que se dedicam à transmissão de eventos desportivos. Não há dinheiro que pague isso. Mais, naturalmente, toda a cobertura que é dada pelos órgãos de comunicação escritos e da rádio. E, portanto, não há, efetivamente, uma visão nesse contexto, portanto, de investimento. Não só, obviamente, na formação, como também depois nos espetáculos desportivos que efetivamente dão projeção a uma região. Isto carece de planeamento, portanto, isto carece de otimização das infraestruturas que estão criadas e, naturalmente, isso é aquilo que nós nos propomos. E quando dizemos e quando criticamos a continuação de investimento nestas obras é porque achamos que aquelas que já estão são suficientes e, neste momento, mais do que isso, é preciso potenciar as que já existem. E, naturalmente, também temos que criticar todos os comentários que outros projetos fazem, que têm responsabilidades nestas infraestruturas, e naturalmente referimos à atual autarquia, portanto que algumas destas infraestruturas já existem há diversos anos, nunca foram utilizados, nunca foram potenciados e só agora neste momento, parece que há um acordar, depois de nós referirmos estes assuntos, há um acordar para efetivamente a dinamização destes espaços. O que é que acha que deveria ser feito para aumentarmos o turismo no nosso concelho? Pois temos paisagens lindíssimas, boas praias fluviais, temos bons monumentos até aqui na nossa cidade, e hoje estamos num, que é o Castelo, faz parte da nossa história, mas se calhar ainda falta fazer qualquer coisa nessa vertente. O que é que poderia fazer? Não é qualquer coisa, é praticamente tudo. Porque, mais uma vez, é assim, Castelo Branco não tem algo que... Ninguém vem a Castelo Branco, por exemplo, para ver só o Castelo de Castelo Branco. Há muitos castelos pelo país fora. Ninguém vai de propósito a Castelo Branco para ver só uma ou duas praias fluviais. Temos imensas praias fluviais e não só praias de costa pelo país fora. Portanto, aquilo que falta, efetivamente, é fazermos a promoção. Ou seja, se estivermos à espera que as pessoas venham a Castelo Branco para ver o castelo, para comer queijo só, ou para ir às praias fluviais, ou para vir a algum museu, não vêm de certeza absoluta. Portanto, e são essas coisas que nós temos cá, naturalmente. Temos cá o castelo, temos cá as praias. Portanto, mais uma vez, a tal história. Investimos nas infraestruturas, as infraestruturas estão cá, e agora estamos à espera que as pessoas caiam do céu nas infraestruturas. Mas o que é que pode ser feito para dinamizar? Promoção. E um fato tão simples como... Este parece ridículo, mas o fato de não haver um espaço no centro da cidade onde os autocarros de turismo possam parar. Não há. Os autocarros têm que parar no meio da rua. Todos os fins de semana há alguns autocarros, felizmente, que vêm a Castelo Branco com pessoas e os autocarros estão ali, parados no meio de uma rua, porque isto demonstra o cuidado que não há no pensar efetivo, no planeamento. Promoção junto de operadores turísticos, por exemplo. Nós temos veja-se o que o Fundão tem feito na promoção em relação à cereja. Nós temos um excelente produto também gastronómico que é o queijo, e outros, naturalmente. Mas eu refiro ao queijo porque, efetivamente, nos últimos tempos temos ganho alguns prémios de excelência a nível mundial. Não houve qualquer trabalho de promoção deste produto de referência da região. Não houve. Mais ainda, e como eu já referi várias vezes, se houver alguém, inclusivamente nós, que agora a seguir estarmos aqui, queremos descer ao centro da cidade e nos apeteça, em algum lado, consumir queijo, este produto de excelência que nós temos, não temos nenhum. Compramos e levamos para casa. É a única hipótese que temos. Por acaso, mais uma vez, eu fico contente, durante os últimos dias, e já depois de nós termos começado a bater e a repisar este assunto, consta que poderá vir a aparecer um espaço nas próximas semanas em Castelo Branco. Nesta perspectiva, naturalmente, nós ficamos muito contentes por termos dado esta ideia. Nós não somos donos das ideias, não queremos cobrar direitos sobre as ideias e ficamos muito contentes que alguém vá agarrando nestas ideias e as dinamize. Portanto, isto efetivamente é que é promover o turismo, isto é que é necessário promover a cidade, é necessário chegar junto dos operadores e efetivamente criar programas para puxar as pessoas até Castelo Branco. O Museu Cargaleiro, por exemplo, vamos outra vez falar na história das obras, para demonstrar que nós não estamos contra as obras. Agora, nós estamos a contra as obras e a seguir deixá-las ao abandono. Porque eu já fiz a experiência, se eu procurar noutros sítios do país e perguntar se alguém sabe onde é que fica o Museu Cargaleiro, eu tenho uma enorme dificuldade em encontrar uma pessoa que saiba qual é a cidade do país onde fica o Museu Cargaleiro. E é um espaço museológico de referência nesta cidade. E que deveria ser um espaço museológico de referência no país, pelo menos no país inteiro.
não se lhe é dado promoção, não se lhe é dado a conhecer, naturalmente temos um espaço fechado, temos um espaço fechado não vazio, então, naturalmente vão lá visitar as crianças nas escolas e pouco mais, e ficamos por aí. Por último, explica-nos o trabalho que pretende desenvolver no Concelho de Castelo Branco e fala de algum ponto que por lá me tenha falhado. Bem, eu queria tornar a referir que estas questões estão todas interligadas umas com as outras. Portanto, quando há pouco falei no investimento em eventos desportivos ou na área da cultura, tudo o que tenha a ver com projeção da cidade, pessoas que venham visitar a nossa cidade, que investam dinheiro na economia local. Se há dinheiro investido, se há pessoas a visitar a cidade, a procurar adquirir produtos da cidade, como há bocado falámos nos gastronómicos, naturalmente potencia o aparecimento de novos espaços comerciais. Naturalmente isso vai haver criação de emprego. Naturalmente isso vai reduzir necessidades do ponto de vista social, por exemplo, como já referimos. De qualquer maneira, cumpre a autarquia fazer a dinamização de todas estas áreas. E, em primeiro lugar, deve estar sempre, mais uma vez, a criação do emprego. Portanto, Castelo Branco não pode dar-se ao luxo de assistir, como aconteceu a semana passada, a que a última grande empresa que se instalou nesta cidade ter 25 anos. Hoje em dia a Delphi tem cerca de 1000 postos de trabalho diretos e há 25 anos que se instalou nesta cidade. Daí para cá, nós continuamos a assistir a outras empresas a instalarem-se noutros concelhos perto de Castelo Branco e em Castelo Branco nós não tivemos direito a essa mais-valia. Portanto, isto é algo que, obviamente, connosco é uma perspectiva que vai ser completamente invertida. A procura do emprego, a procura da criação de riqueza. Em relação aos assuntos que poderão ter ficado por falar, naturalmente, uma área que nestes últimos anos foi completamente esquecida por esta autarquia, que tem a ver com as freguesias. As freguesias não têm que deixar de ser apenas a despensa da cidade, onde a cidade vai buscar a população, onde a cidade vai buscar os projetos que as freguesias tentam desenvolver, por exemplo, projetos económicos que se tenta puxar para Castelo Branco para encher aquela zona industrial que infelizmente está como está, praticamente a zona de expansão da zona industrial, como nós vemos, está praticamente vazia, não tem sido capaz de atrair projetos para se instalarem. Hoje em dia temos uma zona industrial que de industrial tem muito pouco, é uma zona de serviços e alguns dos projetos que lá estão instalados deveriam estar nas nossas freguesias, porque eu penso que é das melhores maneiras que nós temos de fixar população nas freguesias. Portanto, o investimento nas freguesias não pode ser criar boas estradas para lá. Hoje em dia já quase termos estradas a ligar dois palheiros. Isso não serve às pessoas. Isso não serve às pessoas. As pessoas vão começar, e como disse há pouco, as populações vão continuar a fugir, os jovens vão continuar a fugir. E a melhor maneira de conseguir que eles se fixem e que não saiam das suas freguesias é criar condições de trabalho nessas freguesias. Obrigada, engenheiro. Nada, muito obrigado. E foi assim que nós conhecemos o candidato do PSD, Paulo Moura Dias.